Meus amados irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê a paz. Querido Deus, nosso Pai, eterno Criador e Redentor, estamos agora, Senhor, na tua presença. E na tua presença nós queremos viver para sempre. Queremos amá-lo, queremos servi-lo, queremos ser perfeitos, Pai. Queremos ser santificados pelo Espírito Santo cada dia, para que possamos vencer o pecado, fazer a tua vontade e testemunhar de Jesus Cristo aonde a gente for. Fale ao nosso coração agora, ao estudar mais uma vez a Tua Palavra. E queremos que o Espírito Santo seja aquele que ilumina nossa mente agora, para o entendimento da Tua Palavra. Nós o adoramos, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 13, versículo 13 e 14. Está escrito assim: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias, bebedices, não em impudicícias, dissoluções, e nem em contendas e ciúmes, mas revestir-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Amados, eu descrevi para vocês, para todos nós, né, que nós precisamos vencer o pecado. O pecado é um problema para a gente. E todos nós, eu e você, de uma forma bem objetiva, nós gostamos do pecado. E, querendo ou não, muitos de nós não têm assim tanto desejo de vencer o pecado. Mas nessa jornada, 3 coisas que eu tenho deixado muito claras para a gente. A primeira delas, Deus tem um projeto para a nossa vida, para cada um de nós. Ele precisa de mim e de você para um propósito. Ele tem um projeto para a gente. A nossa salvação é a prioridade do céu. Deus faria, Deus está fazendo, Deus fará qualquer coisa para salvar eu e você. Até permitir que coisas ruins aconteçam conosco, Deus permite que aconteça, porque o objetivo dele é a minha e a sua salvação. Segunda coisa, Deus quer restaurar a imagem da criação. Deus quer restaurar eu e você a imagem e semelhança dele, como Adão e Eva refletia antes de pecarem. Então, Deus tem, no projeto de Deus, de amar você, Ele quer restaurar você. Ele quer purificar a sua vida, Ele quer transformar seu caráter, a fim de que eu e você espelhe a glória de Deus novamente, como no princípio. E terceiro, Deus quer criar um novo céu e uma nova terra, sem a presença do pecado. Porque o pecado é a coisa mais trágica que já aconteceu na vida de Deus, na sua vida e na minha vida. Não, Deus não pecou, mas você acha que o céu não sofre as consequências do nosso pecado até hoje? Imagine Jesus Cristo, Deus eterno, levando para sempre em seu corpo as marcas do pecado, porque ele se fez pecado por nós. Isso é trágico.
É até para nós pensarmos, imagine Deus levando as cicatrizes do meu pecado. As mãos e os pés e a costela e o dorso de Jesus Cristo estarão marcados por toda a eternidade. E ele, sendo Deus, terá um corpo humano por toda a eternidade. Eu e você teremos um corpo de glória. Nossos defeitos daqui todos passarão. Todos desaparecerão na eternidade. Eu até acredito, isso é um ponto de vista pessoal, não leve para o seu lado, se você quiser crer de modo diferente, que nós teremos sim lembranças, muitas lembranças de nossa vida aqui. E essas lembranças serão assim, tipo um sinal vermelho para a gente jamais desejar voltar aqui. Porque Sofonias, capítulo 8, né, se eu não estou enganado, capítulo 8, versículo 7, ele diz que o pecado não se levantará duas vezes. Ora, como é que o pecado não haverá possibilidade do pecado se levantar duas vezes? É que a gente, ao olhar para as mãos de Jesus Cristo, ao olhar para a nossa própria história, a gente jamais vai desejar voltar ao passado para pegar tudo de volta. Nós temos dificuldade de vencer o pecado. Nós somos cristãos que vivemos na carne, querendo agradar a Deus por obras, ou tentar fazer obras para se santificar e se salvar. E aí a gente anula a cruz. A nossa vida precisa, primeiro, estar escondida em Deus. Deus disse a Abraão, ande na minha presença e você será perfeito. E Jesus Cristo disse para as pessoas que ouviram seu sermão do monte, ele disse para elas que elas precisavam ser perfeitas. Sede perfeito como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Por nós mesmos nós não conseguimos. Então tem duas coisas que eu quero analisar junto com vocês no texto de hoje. Tá certo? A primeira aqui é que Paulo diz que a gente precisa andar dignamente. Andar com dignidade. Como em pleno dia, não em orgias, nem bebedices, nem ciúmes, nem contendas, e coisas mais aí, né? Versículo 13, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias, nem bebedices, nem impudicícias, nem dissoluções, nem contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui, andar com dignidade aqui, eu preciso analisar do ponto de vista negativo e do ponto de vista positivo. Quando a gente comete uma falha, quando a gente comete um erro grave, a tendência natural da gente é sentir culpa e vergonha. E aí, quando a gente sente culpa e vergonha, é natural que a gente tome alguma decisão também negativa. A culpa, a vergonha, nos leva a fugir de Deus. O que aconteceu com Eva. Quando ela comeu do fruto que Deus havia proibido, a tendência natural, ou a primeira reação que eles tiveram foi costurar folhas de figueira e fazer roupas para si. Essa foi a reação natural. Eu preciso esconder o que eu fiz. Então eles costuram roupas para si. E aí a gente tem essa reação natural ao pecado. A gente tenta esconder o pecado. E todos nós, ao cometermos erros, a nossa tendência natural, além de querer justificar o erro, é partir para a ocultação do erro. E aí Jesus Cristo curou dois paralíticos. Um paralítico tinha 38 anos e o outro tinha 18 anos de paralítico. Jesus Cristo deixa muito claro que o pecado daqueles dois rapazes, ou daqueles dois senhores, era mais espiritual do que físico. Ou seja, a deficiência física
foi causada na vida deles por causa da culpa pelo pecado. Eles tentaram fugir, eles tentaram se esconder, eles tentaram justificar seus erros, e isso cada vez mais gerou culpa, sentimento de medo, de vergonha, de desconfiança. E quando isso acontece, o que nós fazemos? Nós abandonamos o braço de Deus. E aí, Satanás coloca em nossos ouvidos, essa jornada nós temos trabalhado, a jornada espiritual, nós temos trabalhado justamente essa questão de você ouvir a voz de Deus. De você não desistir, de estar na presença de Deus, porque você e eu somos pecadores. Somos pecadores e gostamos do pecado, amamos o pecado, e muitas vezes nós temos essa tendência natural, essa reação instantânea de querer justificar o pecado. E aí Adão e Eva vai fazer folhas de figueira, nós inventamos uma desculpa para o pecado, nós achamos que nosso problema não está em nós, está nas coisas e nas pessoas à nossa volta. E quando nós nos damos conta, essa vergonha, essa humilhação, essa culpa pelo pecado, nos leva para longe de Deus. E quando nós nos encontramos longe de Deus, no chiqueiro de porcos, vivendo a culpa, aí nós adoecemos. Os dois paralíticos, Jesus Cristo deixou muito claro nos textos de João 5 e Lucas, deixou claro que o problema daqueles rapazes era sentimento de culpa. A doença deles era causada por sentimento de culpa. E aí Jesus Cristo diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Lucas capítulo 5. Veja que quando Jesus Cristo se referiu àquele homem que havia se distanciado, que havia fugido, que havia se escondido, que havia tentado justificar seus erros, e isso gerou cada vez mais culpa, mais vergonha, mais medo, mais desconfiança nele. Jesus Cristo olha para ele, quando ele é colocado diante de Jesus Cristo pelo telhado, ele olha para ele e diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus Cristo chama o paralítico de filho. Ou seja, meu irmão, minha irmã, se o pecado conseguiu derrotar você, se ele conseguiu estabelecer um trono em tua vida, em teu coração, mas você ainda chora, você ainda se entristece, você ainda adoece por causa desse pecado, significa que Deus nunca desistiu de você. Significa que há esperança para mim e para você. O paralítico estava ali vivendo 18 anos longe de Deus. 18 anos vivendo esse sentimento de culpa e escravidão. No coração daquele homem, uma centelha de esperança ainda estava acesa. E quando seus amigos disseram que encontraram o homem de Nazaré, o homem que podia resolver os seus problemas, essa esperança renasceu no coração dele, embora ele dissesse em sua mente, ele dissesse em seu coração: eu fui longe demais, eu não mereço perdão. Eu não mereço perdão. Essa é a pregação de Satanás lá no céu, quando Deus reuniu todos os anjos e mostrou-lhes o seu erro. Os anjos ficaram convencidos de que estavam errados, e Deus ofereceu a todos eles o perdão. Diz: eu perdoo vocês. Mas Lúcifer disse: eu só aceito esse perdão se eu voltar a ser, ou voltar a ocupar o meu posto.
a minha posição. E Deus disse, infelizmente, você, como líder da rebelião, líder da revolta contra as minhas leis, o meu governo, não pode mais ocupar um posto tão alto. Mas você continua com os outros anjos tendo os mesmos privilégios de que todos participam. Mas como você liderou essa rebelião, ele aceitou o perdão de Deus e por um tempo ele se submeteu às ordens de Deus. Mas ele alimentou no seu coração esse sentimento de que ele tinha ido longe demais e que não era possível ele permanecer na posição de subalterno. Não era possível mais ele se inclinar e ajoelhar diante de Deus, porque ele havia ido longe demais. E o pior de tudo é que ele não guardou esse sentimento apenas para si. Ele começou a disseminar entre os anjos de que nenhum deles teria mais privilégio diante de Deus, nenhum deles teria mais a afeição e o amor de Deus por causa do pecado. E que eles tinham ido tão longe que não restava uma outra opção para eles a não ser manter a rebelião, manter a revolta contra Deus e contra o seu governo. E então ele foi expulso do céu. E o que é que Satanás agora faz? Ele leva eu e você para a lama. Veja, quando eu digo leva, Satanás não tem poder para fazer você pecar. Não. Ele apresenta a você digamos assim, as silhuetas do pecado. Nós temos dificuldade de parar de pecar porque nós vemos coisa boa no pecado. O que foi que Satanás disse para Eva? Deus disse, olha, se você comer, se você desobedecer, você morre. Aí Satanás disse para Eva, você não só não vai morrer, como vai acontecer 3 coisas maravilhosas na sua vida. Primeiro, seus olhos serão abertos, você vai conhecer o bem e o mal. Eu não sei que bondade Eva viu em conhecer o mal. Meu irmão, você precisaria beber um veneno para saber que ele mata? Então Satanás diz para Eva, você não só não vai morrer, mas você vai ter os olhos abertos, você vai conhecer o mal. Olha, ela só conhecia o bem. E ela era feliz em conhecer só o bem. Veja que Paulo está dizendo, andem dignamente. Mas o pecado pode ter atingido você e você se tornou um escravo do pecado. E agora você está no poço, no fundo do poço, como os anjos estavam lá antes de serem expulsos do céu. E assim como Eva estava lá atrás daquelas árvores, escondidas nas suas folhas de figueira. E aí Satanás vai soar no seu ouvido e vai dizer, filho, você já foi longe demais. Deus não perdoa mais você. Você acha que Deus vai perdoar você pelo que você fez? Ele vai colocar isso na sua cabeça. E saiba que, psicologicamente, é isso que vai trazer a você depressão, estresse, medo, ansiedade e tantas outras fobias. Tantas outras fobias Satanás tem colocado em nossa cabeça. Por quê? Porque a gente cedeu à tentação. Segunda coisa que Satanás disse para Eva, você vai aumentar o entendimento. Isso você vai ficar mais inteligente se você desobedecer a Deus. O filho pródigo se tornou mais inteligente, se tornou bem-sucedido na sua empreitada de sair da casa do pai. Então Satanás vai apresentar o lado bom do pecado, digamos assim, né? Para a gente ficar mais fácil o entendimento. Ele vai apresentar o lado bom do pecado. Você vai experimentar uma sensação de liberdade, de fazer o que quiser, conhecendo o bem e o mal. E aí ele diz para os jovens, né? Hoje a filosofia é que você tem que fazer sexo antes de casar para saber se vai dar certo o relacionamento.
Olha que coisa terrível. E o pior que tudo é que nós acreditamos nessas mentiras. O engano de Satanás, ele camufla as consequências com propostas de falsa liberdade. Autoconhecimento. Eva, você vai ser mais inteligente. Essa fruta é boa para dar entendimento. E terceiro, você vai ser tão sábia, tão inteligente e vai ter uma mente tão clara ao enxergar o bem e o mal, que você vai ser igual a Deus. Ou seja, você nem vai precisar mais de Deus. E aí quando você cede à tentação, você percebe que você morre, que você não teve inteligência nenhuma mais. Eva percebeu que não se tornou mais inteligente, não se tornou mais sábia, não se tornou igual a Deus. Ao contrário, ela se tornou, ela viu o lixo que ela era. Um pedaço de barro. O homem foi feito do pó. Deus disse em Gênesis 3, né? Você foi feito do pó e o pó vai voltar. E aí, quando ela cai em si, agora ela vai fazer folhas de figueira. Vai querer justificar seus erros de toda ou esconder o seu erro atrás das folhas de figueira. E aí Satanás aproveita que você está lá na lama, jogado mesmo, com sentimento de culpa, medo, vergonha e humilhação. Ele diz para você, não acabou ainda. O problema agora para você é que Deus não te perdoa. Ele não te aceita mais. Você foi longe demais. Ele foi longe demais no céu, arrastou 1/3 dos anjos com a sua mentira, com o seu engano, porque Deus ofereceu perdão a todos eles. Deus ofereceu perdão a todos eles, mas Lúcifer não quis. Não quis o perdão de Deus, e para piorar, ele ainda levou todos os anjos a não querer o perdão de Deus. Então, meu irmão, o Espírito Santo me pediu para dar um recado para você. Você que tem lutado, talvez você até já quase está parando de ouvir a voz do Espírito Santo falando com você. Aí Deus mandou dizer um recado para você, diz assim, olha, verso 14, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então, se você foi longe demais, se você caiu feio, Jesus Cristo ainda é a solução para o seu problema. Jesus Cristo ainda é o remédio para curar você e para libertá-lo de todos os sentimentos de culpa. E aí você diz assim, mas Renivaldo, como é que eu posso voltar para Jesus Cristo? Como é que eu posso agora me vestir de Jesus Cristo? Eu não tenho forças mais para voltar. Aí Deus diz para você, Isaías capítulo 1, versículo 18, Deus diz assim, vinde e questionai-me, diz o Senhor. Ainda que os teus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. Se você quiser, você pode receber o melhor dessa terra. Ou seja, Deus tem uma promessa para você que erra, assim como tem uma promessa para mim. Nós não precisamos ficar caídos no poço. Não precisamos continuar na lama do nosso pecado. O paralítico foi levado a Jesus Cristo sem esperança. Ele tinha feito todo o esforço para vencer o pecado, mas não conseguiu por si mesmo. Porque o pecado é assim, quanto mais a gente luta contra o pecado, mais a gente se suja nele.
E eu fico triste com a tragédia nossa como cristão, é justamente a gente deixar o único meio de vencer o pecado para tentar vencê-lo por nós mesmos. Não existe um meio para você vencer o pecado, meu irmão, a não ser você correr para Jesus Cristo, a não ser você se esconder em Jesus Cristo. Paulo diz assim, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Corra para o Calvário, se jogue aos pés de Jesus Cristo e diga, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. E mesmo que você não tenha condição de ir até Jesus Cristo, porque você já está paralisado pelo pecado. O homem estava lá 38 anos paralisado pelo pecado. Jesus Cristo o encontra no templo e diz, você está perdoado. Você já está curado, vá e não peque mais. Ele está dizendo, em mim, comigo, você pode derrotar o pecado para sempre. Se você quiser, Deus diz em Isaías capítulo 1, verso 18 e 19, se você quiser, venha a mim, e ainda que os teus pecados sejam como a escarlata, ainda que os teus pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a limpa lã, brancos como a neve. Ah, meus amados, que promessa maravilhosa. Mas você diz, eu não tenho como crer nessa promessa, Renivaldo. Isaías diz, se você ainda, eu vou tentar, eu vou conseguir vencer meu pecado. Isaías capítulo 43, versículo 25. Deus dá mais um recado para a gente. Contudo, vocês não querem me ouvir, ó Israel. E você de mim se cansou, de mim você se afastou. De mim você tem fugido. Mas mesmo que eu e você continue com essa atitude de fugir de Deus, de tentar fazer folhas de figueira, de tentar construir justificativas para os nossos erros, ou tentar consertar os nossos erros pelas nossas próprias forças, Deus diz no verso 23. Ele não desistiu de você, ele diz no verso 23. Você não me trouxe oferta nem sacrifício, tudo que você faz é bobagem, gente. É bobagem. Verso 20, agora vamos para o verso 25. Né? Ele diz que você não comprou a Deus por dinheiro, nem a ervas aromáticas, tal. Mas ele diz no verso 25. Não adianta você dar dinheiro para Deus, não adianta você dar oferta, não adianta você tentar fazer o que... Você pode tentar fazer o que você quiser, meu irmão. É o que Deus está dizendo aqui. Faça o que você quiser. Tudo isso não vai mudar a sua situação. Não vai resolver o seu problema. Mas se você quiser, os teus pecados serão perdoados. Se você quiser, tuas iniquidades serão tiradas e a tua vida será branca como a neve. Deus vai dar a você um novo começo, uma página em branco, uma nova história, para a honra e glória do nome de Deus. Verso 25, Deus diz, por amor de mim, Ele, por amor dele mesmo, porque Ele te ama, porque Ele te aceita, porque Ele te perdoa, Ele diz, verso 25, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro. Meu Deus, que coisa maravilhosa Deus está dizendo, Renivaldo, se você foi longe demais, se você caiu no mais profundo abismo, e você não vê mais solução, você não vê mais esperança para você, filho, eu tenho um remédio. O remédio é, venha para mim. Paulo disse, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Acerque-se de Jesus Cristo, aproxime-se de Jesus Cristo, abrace a Jesus Cristo, tome Jesus Cristo como seu fiador, meu irmão, tome Jesus Cristo como seu resgatador, como seu libertador.
E aí Deus diz, se você vir, Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 11, né? Vinde a mim todos os que estão cansados, frustrados, derrotados, fracassados, e eu lhes darei descanso. Um dia eu vou falar um pouquinho de Mateus capítulo 11 no contexto do sábado, mas veja que aqui esse descanso você vai ter a certeza, você vai ter a confiança de volta na sua vida e você vai ter uma coisa, você vai ter paz. E descanso aqui é no sentido de você encontrar de volta a paz. E paz, eu já até cansei de explicar aqui. Paz é ausência de culpa, ausência de medo, ausência de sentimento de perda, de fracasso. Deus está dizendo, eu, por amor de mim, eu sou aquele que apaga todos os teus pecados. Ainda que Satanás tenha dito para você que você não vale nada, que você não presta, que o que resta para você é morrer, é ser destruído junto com ele. Deus diz, filho, eu te amo, eu te perdoo, eu te aceito. Você não foi longe demais. E se você hoje ainda sente tristeza porque faz coisa errada, você ainda sente medo, você ainda tem dificuldade de aceitar que você faz isso, o que você tem feito diariamente, Deus diz para você, filho, eu te amo e eu estou disposto a perdoar você, a purificar todos os teus pecados, para te dar uma nova vida, uma página em branco, uma nova história. Você é filha, você é amado do Pai, você é amada do Pai, e nada tira isso de Deus. Nem o inferno não é capaz de apagar o amor de Deus por você. Por isso você pode vencer o pecado, meu irmão. Por isso eu posso vencer o pecado, porque Deus nos ama e Ele mesmo quer nos envolver em seus braços para que a gente consiga vencer o pecado. E talvez a minha dificuldade e a sua seja essa. A gente como Eva, faz as folhas de figueira. Ou seja, a gente constrói as nossas justificativas, as nossas razões para continuar errados, para se esconder, para fugir de Deus, para ser independente de Deus, para ser livre. Mas Deus disse, se você quiser, venha e eu vou fazer um milagre em você. Eu vou restaurar a tua vida, eu vou transformar teu coração. Miqueias capítulo 7, versículos 18 e 19 e 20. Observa. Deus diz assim, verso 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Quem no universo é capaz de aceitar um pecador pecadores como nós? Miqueias pergunta, né? Quem, ó Deus, em todo o universo, quem é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, te esqueces das transgressões do restante da tua herança? Deus perdoa os teus pecados e se esquece. Que maravilha! O Senhor não retém a sua ira para sempre. Uma das coisas que Satanás pode dizer para nós é que Deus é um Deus irado, é um Deus zangado que está disposto a só castigar porque a gente não consegue fazer o certo. Satanás coloca nos nossos ouvidos que Deus é um Deus carrasco, um Deus mau, um Deus vingativo, pronto a nos condenar pelo primeiro errinho que a gente cometer. Foi isso que ele colocou na cabeça dos anjos lá no céu. Que Deus é um Deus vingativo e que com certeza ele iria cobrar os erros que eles cometeram. E os anjos acreditaram. E estão todos eles perdidos hoje, jogados aqui nesse mundo, esperando o dia de serem queimados. Por causa do engano de Satanás. Meu irmão, não deixe que essa voz tire você de um encontro pessoal com Deus, porque Ele está te convidando. Ele está te chamando para você se revestir de Jesus Cristo, se acercar de Jesus Cristo, se aproximar de Jesus Cristo, correr para Jesus Cristo, a fim de receber perdão e salvação. E aí Miqueias, quando ele viu a glória de Deus,
Ele viu a corrupção moral dos filhos de Israel, mas aí no 7, versículo 8, ele mostra que Deus é um Deus de misericórdia, um Deus de paixão, um Deus de amor. Ele diz: quem é semelhante ao Senhor, que perdoa a iniquidade e perdoa e apaga as nossas transgressões e se esquece dos nossos pecados. E verso 19, meus irmãos, é mais maravilhoso ainda. Está escrito: tornará a ter compaixão de você, Renivaldo. Tornará a ter compaixão de você, meu irmão. Tornará a ter compaixão de você, minha irmã. E pisará. Pisará aqui é moer, né? Esmigalhar. Todos, debaixo dos pés dele, todas as tuas iniquidades, e lançará, jogará todos os teus pecados nas profundezas do mar. Glória a Deus! Deus, um Deus de amor, Deus de misericórdia e paixão. Ele diz: filho, ainda que os teus pecados sejam como a escarlata, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos. Deus quer purificar a tua vida, meu irmão. Deus quer tornar você, Deus quer santificar você, Deus quer purificar você, Deus quer aperfeiçoar você para você espelhar a glória de Deus aonde você for. E mesmo que você tenha ido longe demais, mesmo que você tenha caído no mais profundo abismo do pecado, mesmo que você esteja hoje no chiqueiro, tentando sair da lama sozinho, tentando construir folhas de figueira para justificar seus erros, tentando consertar sua vida sozinho, ele diz: filho, vinde a mim, porque ainda que os teus pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a limpa lã. Ainda que sejam vermelhos, ainda que sejam como a escarlata, um vermelho arroxeado, eles se tornarão como a neve, brancos como a neve. Deus quer escrever uma nova página da tua história. E essa página começa com a tua vitória sobre o pecado. E quem é que te dá a vitória sobre o pecado? Jesus Cristo. Quem é que te dá a vitória sobre o pecado? Aquele que morreu pelos teus pecados. Aquele que disse que o sangue dele te purifica de todo pecado. 1 João capítulo 1, versículo 9. Fidelidade e misericórdia. Deus diz... E você sabe que Jacó cometeu o erro terrível de mentir para o pai, de roubar a primogenitura do irmão, e fugiu para Harã, 20 anos escondendo o seu pecado, 20 anos fugindo da sua culpa. E Deus o traz de volta, e ele passa pelo Jaboque no encontro com Deus. Ele saiu do Jaboque mancando, é verdade. Mas entrou no Jaboque Jacó e saiu do Jaboque Israel, príncipe com Deus. Oh, meu irmão, não importa se você foi para Harã, se você foi para a China, para o Japão, não importa se você foi para uma favela qualquer, se escondendo atrás desses cigarros de maconha, atrás da prostituição, do homossexualismo, lesbianismo, outra coisa qualquer. Meu irmão, Deus diz: vinde a mim, porque eu tornarei a ter piedade de você. Eu tornarei a ter compaixão de você. Perdoarei os teus pecados e das tuas iniquidades nem me lembrarei. Pisarei os teus pecados, farei dele pó e os lançarei às profundezas do mar. O mar tem 11 mil metros de profundidade, meu irmão. O que Deus está dizendo é que Ele apaga, Ele esquece, Ele remove da presença dEle toda a nossa culpa. Não importa o que o diabo tenha dito para você, ele é um mentiroso e os enganos dele não podem mais deter você. É hora de você correr para os braços do Pai. Paulo disse: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. É hora de você aceitar a justiça de Cristo, as vestes de Cristo. Apocalipse capítulo 3, verso 18, Jesus Cristo nos convida a comprar dele,
sem dinheiro, sem preço. Porque o preço ele já pagou com sua própria vida. Ele nos pede para comprar colírio para os nossos olhos, para a fim de que a gente enxergue a misericórdia de Deus, enxergue o perdão de Deus, enxergue a salvação de Deus, enxergue o projeto de Deus para a nossa vida. Enxergue que Deus não quer destruir você, porque Ele te ama. João capítulo 3, verso 16, eu amo esse texto, porque ele é o evangelho em miniatura. Toda a verdade da palavra de Deus está resumida nesse capítulo. João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou Renivaldo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que Renivaldo não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí você pode colocar seu nome, meu irmão. Se tem uma coisa que você pode fazer na palavra de Deus é colocar teu nome em cada versículo. Leia Isaías 53 e coloque seu nome em cada versículo de Isaías 53. Ele foi moído pelos pecados de Renivaldo. O castigo que traz paz a Renivaldo estava sobre ele. E pelas pisaduras dele, Renivaldo foi curado da culpa, do medo, da ansiedade, das fobias. O paralítico ouviu a voz de Jesus Cristo. Filho, teus pecados estão perdoados. E Deus está convidando você hoje a se revestir de Jesus Cristo, ouvindo a voz de Deus, vinde a mim, porque ainda que os teus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Você quer vencer o pecado, meu irmão? Eu quero vencer. Então o segredo está na Bíblia, a palavra de Deus. Você precisa nascer de Deus. Você precisa destruir o reino do pecado em seu coração, mas você não consegue. E como você e eu não conseguimos, muitos de nós nos tornamos escravos do pecado e agora nós começamos nós nos entregamos ao controle total do pecado e aí vamos para longe de Deus. Nos escondemos nas drogas, nas bebidas, na prostituição, no adultério, na mentira. Nos escondemos nas lascívias, nas discórdias, nas brigas, nos ciúmes. Nós nos escondemos, nós encontramos várias árvores, várias desculpas para os nossos pecados. Mas Deus é tão bom. Romanos capítulo 5, versículo 5. Que Deus ama tanto você. Romanos capítulo 5, versículo 5. Diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Oh, glória a Deus! O amor de Deus é derramado em nosso coração, mesmo a gente estando distante, mesmo a gente estando no buraco, mesmo a gente estando inventando desculpas para continuar errando. Deus nos ama tanto que Ele é capaz de derramar o amor dele em nosso coração pelo Espírito Santo. Percebe que o Espírito Santo é essencial à nossa vida espiritual, ao nosso crescimento espiritual, à nossa santificação, ao nosso relacionamento com Deus. Não podemos fazer nada sem o Espírito Santo, meus irmãos, porque ele foi dado por Deus para mim e para você. É nele que nós encontramos força para lutar contra o pecado. É ele que nos leva a nos revestir de Jesus Cristo. Precisamos desse milagre hoje em nossa vida, precisamos desse milagre hoje em nosso coração. Vemos que nós temos uma luta a ser travada, mas eu não posso lutar com minhas próprias forças. E aí nós encontramos Efésios capítulo 6, versículo 10. Para eu e vocês vencer essa batalha, Paulo diz que a gente precisa se acercar de Jesus Cristo. Nós precisamos nascer de Deus, nós precisamos vencer, nós precisamos acabar com o reinado do pecado em nosso coração, não é? Agora, nós precisamos viver uma vida com Deus, né? Andar com Deus, andar na presença de Deus como Abraão. E agora ele diz que nós precisamos nos revestir, nos vestir de Jesus Cristo. E Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, meus amados, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Todo o poder me foi dado no céu e na terra, disse Jesus Cristo.
E ele transfere o poder, ele transfere a força, ele transfere a autoridade para os discípulos através do Espírito Santo. E eu e você precisamos vencer o pecado, queremos vencer o pecado, queremos ser revestidos de Jesus Cristo e queremos refletir a glória do Pai. Agora o Espírito Santo precisa nos fortalecer. Então Paulo diz em Efésios: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O Espírito Santo quer fazer esse milagre hoje. Ele quer te dar a vitória sobre o pecado. E tudo que eu e você precisamos fazer é nos entregar. É aceitar o convite. Quando Deus disse: vinde a mim. Jesus Cristo disse: vinde a mim. E Paulo, através do Espírito Santo, disse: acerque-se de Jesus Cristo. Revista-se de Jesus Cristo. Encha-se de Jesus Cristo. Efésios capítulo 5, se eu não estou enganado, verso 18, ele diz: encharcai-vos do Espírito Santo. Meus amados, encharcai-vos do Espírito Santo, encharcai-vos de Deus, encharcai-vos de Jesus Cristo. E você será perfeito. Aí você vai receber a página em branco. Os teus pecados estão perdoados. Você é vitorioso sobre o pecado. Agora, na força do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, você começa a dominar o pecado. Você começa a retirar esses hábitos da sua vida naturalmente. Não para se salvar, não para ganhar mérito diante de Deus, mas porque você não pode mais viver na presença de Deus e amar o pecado. Você não pode servir a dois senhores. Você não quer mais servir a dois senhores. E então agora o Espírito Santo, que é Senhor na sua vida, na força do Senhor, no poder do Espírito Santo, você começa a vencer o pecado. E você passa a ser vitorioso na luta contra o mal. E isso é santificação. Isso é santificação. E Deus quer santificar você. Deus quer purificar você. Deus quer transformar você para a honra e glória do seu nome. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe você. Que Deus me abençoe. Que Deus nos abençoe. E que nós possamos realmente hoje nos entregar completamente nos braços do Pai. É dizer, ir a Ele, ir a Deus, nos revestir de Jesus Cristo, para que sejamos mais que vencedores. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Querido Pai, nosso Deus, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. O Senhor nos ama e o Teu amor é tão grande para conosco que o Senhor não quer que nenhum de nós pereça, mas que todos nós tenhamos a salvação e a vida eterna. Obrigado pelo Teu amor, Senhor, um amor perdoador, que mesmo quando a gente foge do Senhor, quando a gente vai para longe de Ti, o Senhor vai atrás de nós e nos oferece graciosamente o Seu perdão. E mesmo que a gente nos torne escravo do pecado, o Senhor nunca desistiu de nós e ainda nos oferece o privilégio de olhar para Jesus Cristo, se revestir de Jesus Cristo através do Espírito Santo e assim sermos purificados de nossos pecados e transformados para uma nova vida. Dá-nos a Tua bênção e a Tua direção nesse dia. Nessa hora, nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.